Boa noite, Cláudia, da CF, Marketing Digital para a Saúde. E hoje estamos aqui começando uma live de quinta-feira. As nossas lives sempre são na segunda, só que a gente tem tido uma repercussão tão bacana que agora as lives passaram a ter na segunda e na quinta-feira. E hoje a gente está aqui com o Dr. Fábio, do Centro de Cirurgia Digestiva. Oi, Dr. Fábio, boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Luiz. E estamos com um convidado, que é o professor Luiz Alberto, que vai estar com a gente hoje, falando de um assunto que é super interessante, é a metástases hepáticas do câncer coloretal. Isso é um assunto que é muito importante essa abordagem, até porque recentemente foi bastante noticiado na mídia a respeito de um ator jovem que faleceu precocemente com câncer coloretal. Boa noite, doutor Luiz Alberto. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Parabéns por vocês na mídia social estarem tão ativos. É o maior prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, né, doutor Fábio? Exatamente. Vamos lá. Bom, doutor Luiz, no final, quando a gente tem 1 hora de live, a gente pensa que demora, mas passa muito rápido, né, doutor Fábio? E aí, um pouquinho antes, eu peço que o senhor deixe os seus contatos, telefone, onde fica seu consultório, porque as pessoas têm interesse, sim, depois em procurar também os nossos convidados, tá bom? Então, vamos lá. Doutor Luiz, o que é o câncer coloretal e quando ele atinge o fígado, né? Falando um pouquinho aí da metástase hepática. O câncer de cólon é uma doença extremamente comum aqui no Brasil. Talvez uma das regiões mais afetadas do Brasil é o Rio Grande do Sul. Nós temos uma estimativa aí de possivelmente 40 mil novos casos este ano, 20 mil, metade em homens, metade em mulheres. E talvez o assunto é importante porque quase 50% desses pacientes, quase metade deles, em algum momento da sua doença, acabam tendo doença hepática. E o foco principal, que muitos médicos ainda têm um certo receio de acreditar, e os pacientes têm que entender isso, que essa doença muitas vezes pode ser curável. Com cirurgia, com tratamento multidisciplinar, quer dizer, várias especialidades envolvidas nisso, mas é uma doença bastante comum, que 50% dos casos pode afetar o fígado, mas pode ser tratável e muitas vezes curável no tratamento combinado. Ok. E doutor Fábio, quais as circunstâncias de tratamento que encontraremos um câncer de colo, um câncer coloretal com a metástase no fígado? Quais são as circunstâncias? Perfeito. Claro. Bem, inicialmente, boa noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje à noite. Para mim é uma noite de gala essa aqui, né? Porque, vê bem, eu sempre fui apaixonado pelo fígado e pelas suas doenças do fígado, pelas suas doenças, enfim, desde a época da faculdade. E o carcinoma coloretal e suas metástases, para mim, sempre foram, então, um motivo de estudo e paixão no estudo e muita dedicação. Que me levou à França aquela vez para estudar justamente as metástases do carcinoma coloretal, que gerou vários trabalhos publicados internacionalmente sobre isso, e os transplantes de fígado depois. E aí, junto com essa paixão toda, poder conversar sobre isso com um amigão meu e um cara super especialista, que é o Luiz, para mim é fantástico sobre um assunto tão apaixonante como esse, né? Mas as metástases do carcinoma coloretal, elas têm um histórico muito interessante, né? Isso quando a gente volta na década de 70, década de 80, pouquíssimas pessoas sobreviviam em 5 anos a uma metástase hepática do carcinoma coloretal. Então, esses pacientes que eram assolados por essa doença, elas tinham pouca esperança, eram pacientes assim, que praticamente assim, não havia muito o que ofertar para esses pacientes. Bem, isso vem mudando muito, né? Então, justamente a grande evolução da cirurgia do fígado, né? A nova tecnologia que o fígado foi colocada na cirurgia do fígado e muito também as novas drogas que foram sendo desenvolvidas para o tratamento das metástases coloretal contribuíram sim para que a gente tivesse uma mudança de um
de um paciente que não tinha perspectiva para um paciente agora que tem muita perspectiva. Onde a gente não tinha chance de cura praticamente, hoje nós temos a chance de cura, mesmo em situações extremamente complexas e difíceis que no início aterrorizam até o paciente e o próprio médico que fez o diagnóstico. Só para tu teres uma ideia, usando os números que o Luiz colocou agora, 40 mil, na realidade, no Brasil inteiro, né, Luiz? 40 mil casos de novos casos de câncer de colo. Sendo desses 40 mil, 2.500, a perspectiva é ao redor de 2.500 no estado do Rio Grande do Sul. Só para tu teres uma ideia, assim, Cláudia, no estado do Rio Grande do Sul, para metástase em carcinoma coloretal, são feitas mais ou menos 100 a 150 hepatectomias por ano, não mais do que isso. Tá? Talvez eu estou superestimando. Tá? Bem, imaginas assim que dessas 2.500 metástases que deveriam, desculpe, dos 2.500 casos de câncer de cólon que tem aqui no Rio Grande do Sul, deveria aparecer todo ano no Rio Grande do Sul, nós devemos ter ao longo dos anos praticamente cerca de 1.500 a 1.700 novos casos de metástase hepática carcinoma coloretal todos os anos no estado do Rio Grande do Sul. Pensando que a gente tem um índice de possibilidade de operar esses pacientes de 20% a 40%, chutando baixo nos dias de hoje, porque a perspectiva é ainda maior. Hoje tem lugares que operam 70% desses pacientes, que a gente chama de ressecabilidade. Nós deveríamos ter aí de 70 mil hepatectomias por ano, ou seja, ressecções, retiradas de tumores de fígado através de cirurgia por ano no estado do Rio Grande do Sul. Não se faz 150. E aí, assim, como? O estado do Rio Grande do Sul tem um ótimo sistema de saúde, tem ótimos médicos. Aqui você faz tudo que em qualquer lugar do mundo você faz. Por que isso acontece? Né? Bem, vários motivos para isso. Primeiro, começa do mau diagnóstico, lá atrás do câncer primário, do câncer de cólon. Ainda as metástases elas têm a pecha, literalmente, que tem câncer no fígado, então não tem o que fazer. E é bem pelo contrário. Né? Hoje, as metástases carcinoma coloretal têm uma chance significativa de curabilidade, né? E de reversão da situação desse paciente. Né? Então, assim, são várias situações que fazem com que esses pacientes não cheguem ao médico especialista. Né? Ou dificuldade do sistema, ou o médico não acreditar naquilo ali, ou o paciente também não dá a importância que precisa. Então, são vários fatores. Então, imagina a complexidade que a gente tem todos os anos de tentar fazer com que esses pacientes, seja ofertado a esses pacientes uma nova chance, uma nova vida a esses doentes. Nas circunstâncias que tu vai ter basicamente 3. Né? O tumor primário com as metástases, né? Ou esse paciente vai diretamente para a ressecção do tumor primário e as metástases, ou nós vamos ter a presença do tumor primário e as metástases vêm posteriormente, né, nessa situação, ou algumas vezes tu descobre as metástases e aí tu vai procurar e encontra o tumor primário. Né? O que nós vamos fazer? Antigamente, é um troço bem interessante, por isso essa conversa com o Luiz é muito boa, existia uma certa disputa entre os oncologistas e os cirurgiões, dizendo, esse é um paciente cirúrgico, não, esse é um paciente oncológico, no sentido de quimioterapia. E isso não existe mais. Hoje em dia, a cirurgia e a quimioterapia, elas vêm junto. É como tu comprar um carro sem roda. Né? Tu compra o carro com as rodas. Então, as rodas seriam um e o restante do carro outro. Né? Então, tu precisa dos dois para conseguir andar. Né? Essa é a filosofia, basicamente, hoje no tratamento das metástases carcinoma coloretal. Há necessidade de uma equipe multidisciplinar, coesa no sentido de trabalho. Acho que é isso, né, Luiz? Eu queria só reforçar, partindo da tua ideia, e essa equipe multidisciplinar a gente conseguiu desenvolver aqui em Passo Fundo, copiando vocês aí em Porto Alegre, já tem isso há alguns anos. E a gente tem dados muito sólidos que a equipe, com vários médicos envolvidos, cirurgião, radioterapeuta, patologista, enfim, todos que fazem parte desse time, muda o diagnóstico desse paciente em 30% das vezes, aumenta a chance de ele ficar curado em 30%, chega a ser 95% de chance de fazer o diagnóstico correto desse paciente, sabe? Então, são números muito grandes, são além de alguma quimioterapia, muitas vezes mais potente.
Então, a necessidade de consultar com o médico, que é reforçado com outros colegas, faz mudança nesse panorama. A gente tem 25% dos casos, então um quarto dos pacientes com metástase que a gente consegue claramente ver que ele é operável. Nós temos hoje quase mais 25% das vezes que a gente consegue converter isso, fazer isso com o tratamento multidisciplinar, converter em operável. Nós estamos quase metade dos casos em que em algum momento a gente deveria mexer no fígado. Eu acho que tu participou desse processo aí, né, lá na Europa, né, nesse processo de conversão aí com quimioterapia, e hoje um complementa o outro e a gente pode sim resgatar inúmeros pacientes com chance de estender a sobrevida deles e inclusive curar eles de uma doença já avançada. Exatamente, perfeito. Esses dados que vocês estão passando, eles são muito importantes para uma população e que bom a gente poder abordar isso numa live, porque o número de hepatectomias e de tratamentos que poderiam ser feitos e recuperação de vidas ou até mesmo sobrevidas e que as pessoas nem sabem, né? Então assim, é muito importante isso. Eu fico feliz de poder participar e ouvi-los, né? Porque em algum momento a gente pode ou ser paciente ou ter algum familiar paciente e as informações vêm para nos ajudar, né? Mas, doutor Luiz, quais os sintomas das metástases no fígado do câncer de cólon? Na verdade, o câncer de intestino, então, ele inicialmente ele pode se manifestar por questões do intestino mesmo, sangramento nas fezes, alteração no hábito intestinal, perda de peso, cólica, estufamento. E quando a doença está no fígado, se a gente está com o paciente perto de nós, muitas vezes ele não vai ter nenhum sintoma. Nós vamos conseguir diagnosticar isso através de exames de imagem, hoje, com uma certa facilidade. Se o paciente realmente chega num diagnóstico mais avançado, geralmente ele pode ter dor abdominal, perder peso, desconforto para se alimentar, náuseas e vômitos. Mas, geralmente, quando a metástase no fígado causa sintoma, é uma lesão bastante ou mal localizada, em que ela acaba apertando ou comprimindo a via biliar, ou uma lesão extremamente volumosa. A gente prefere diagnosticar isso mais cedo, antes que um sintoma no fígado realmente aconteça. Eu acho que é mais comum ter sintoma na parte intestinal, que acaba chamando a atenção do médico e do paciente. Sim. E aproveitando, doutor Luiz, como que diagnostica? Hoje, os exames de imagem que nós temos, principalmente a tomografia, falando em relação à metástase hepática, né? A tomografia e a ressonância, elas mudaram realmente o nosso contexto aí de ver a doença. Então, a tomografia com uma qualidade melhor, e hoje a ressonância com mudanças no contraste, que a gente chama de contraste época específico, né? Contraste com primoviste, faz com que a gente detecte lesões pequenas, menores que 1 centímetro, lesões que antes a gente tinha dificuldade de ver em fígados que tem gordura, que tem esteatose, né? Então a gente consegue ver melhor as lesões, delimitá-las melhor, tamanhos menores, e mesmo que em fígados que a gente não conseguia ver anteriormente. E isso faz com que a abordagem acabe sendo mais fácil para nós. Nós conseguimos estudar melhor o fígado, ver o quanto de fígado realmente vai sobrar, vai ser o remanescente, a ponto de operar ou eventualmente fazer outras tecnologias junto com a cirurgia no tratamento do câncer com a metástase hepática do câncer de intestino. Ok. Doutor Fábio, e o senhor quer colaborar com a gente, falando um pouquinho do tratamento para as metástases do câncer coloretal? Claro. Essa pergunta, o tratamento das metástases coloretal é assim, interessante. Quando a gente pensa na década de 90, né, a resposta seria assim: o paciente tem que ir para a cirurgia e, se não der para fazer nada, ele vai para a quimioterapia. Isso era na época, início dos anos 90. Me corrija se eu estiver errado nisso, né? Hoje, assim, não existe cirúrgico ou clínico, no caso quimioterápico. Existe os dois, é um conjunto. Tá? Então, hoje, o tratamento das metástases coloretal é um tratamento complexo, em que a gente vai subdividir esse paciente no melhor tratamento, com a melhor droga, com a melhor cirurgia. E aí tem um dado importante: em qual momento que nós vamos fazer a cirurgia? Porque eu poderia... Hoje, então, o pensamento isso é uma coisa junta, quimioterapia com cirurgia. Essa é a primeira ideia que tem que se ter, não há como se desvincular isso. Né?
Bem, o que a gente pode discutir é os momentos de cada um desses aí, os tipos de drogas que a gente vai usar, na realidade eu não sou eu, é o Luiz que vai usar isso, dependendo da situação do paciente. Então eu posso fazer a quimioterapia antes, a cirurgia e depois quimioterapia, ou eu posso começar com a cirurgia e depois ir para a quimioterapia. O fato é que o conjunto vai ser feito, né? A questão é como isso vai ser feito e quais drogas vão ser feitas. Então, eu te resumiria, qual o tratamento? O tratamento é cirúrgico e quimioterápico, em que nós vamos decidir caso a caso, né, conforme a situação que o tumor se aparece, qual é a melhor ordem que, por sua vez, obedece variáveis bem complexas em relação às metástases carcinoma. Eu acho que, complementando o Fábio, a cirurgia é um ponto muito importante. A gente, com a quimio, consegue ajudar a diminuir a chance da doença voltar depois de operada, ou muito ser feito antes, a diminuir a doença, a facilitar a cirurgia. E, às vezes, até selecionar o paciente que realmente deve ir para a cirurgia, né? A gente faz quimioterapia, a doença diminui, não surge em nenhum outro local, a gente aborda ele cirurgicamente. Mas o fígado é algo bem complexo, né? O Fábio sabe bem disso. Muitas vezes não é só retirar aquela bolinha do fígado que está ali naquela região. Acaba saindo, se uma lesão ou uma mancha no fígado está mal localizada, acaba sendo necessário retirar grande parte do fígado. Então, existe todo um cálculo de quanto do fígado sobra, o quanto realmente vai sobrar para ter função isso depois, né? E lembrando que muitas vezes a doença volta de novo no fígado, nós podemos muitas vezes operar 2 vezes o paciente, 3 vezes o paciente. Então, tem que ter cautela aí a saber retirar as lesões, saber poupar parênquima hepático, não retirar fígado demais, né? E isso é feito nessa discussão entre os casos com o cirurgião, o radiologista intervencionista, geralmente, né, e o oncologista, saber essa sequência. Exatamente. A complexidade hoje das técnicas de cirurgia hepática são enormes, né? Muitas vezes a gente vê um fígado cheio de metástases, e aí, como o Luiz comentou agora há pouco, a gente converte esse fígado, então o que é irressecável, o que é impossível operar num primeiro momento, torna-se possível operar num segundo momento, né? E hoje, isso é a primeira situação. A segunda é que eu posso criar no fígado áreas de tecidos que estão, né? Então, eu olho no primeiro momento, não tem fígado suficiente para esse paciente. Então, o paciente muitas vezes chega desesperado, no sentido, eu tenho tumor por todo o fígado. Calma, vamos tentar formar, em vez de nós tentar tratar as metástases no primeiro momento, vamos formar um tecido são nesse fígado no primeiro momento e num segundo momento, então, retirado. E agora, mais recentemente, que está sendo colocado aqui no Brasil e implantado, eu tive o prazer ano passado de participar do primeiro, é o transplante de fígado para aqueles pacientes com lesões irressecáveis do fígado, né? Eles têm indicações muito precisas, são pacientes extremamente selecionados, mas é uma nova janela que se abre nos dias de hoje. Antigamente, né, Fábio, nós tínhamos aí 15%, 30% dos pacientes vivos em 5 anos, e hoje os números são quase 60%, fazendo uma seleção adequada. Antes nós tínhamos um risco de morrer da cirurgia de 10%, 15%. Hoje, em centros que têm um fluxo grande de cirurgia, chega a ser menos de 1%, né? Então, os números vão se somando e o benefício realmente vai sendo maior, inclusive abrindo portas, como o Fábio fez no ano passado, fantástico isso. Primeiro transplante, né, de fígado intervivos da América Latina, né, com um resultado muito legal. Bacana. É verdade, olha só. E uma das perguntas que o pessoal faz muito é assim, tem metástase, então não tem chance de cura. Ou, os tumores só têm chance de cura quando diagnosticados no início. E aí, doutor Luiz, é a pergunta, né? Existe chance de cura de metástase hepática do câncer coloretal? O câncer de intestino é um dos poucos tumores em que nós temos até outros órgãos que também são curáveis. Então, além do fígado, o tumor do intestino se espalhou, o fígado pode ser curável. No pulmão também podemos fazer cirurgia e curar esse paciente, no ovário e até mesmo no peritônio, que é uma capa que recobre o nosso intestino na parte interna. Todos esses órgãos, claro que dentro do seu contexto de cada um,
são hoje manejáveis com quimioterapia e cirurgia e eventualmente radioterapia, outros procedimentos de radioablação, com chances de cura, sim, e muitas vezes também aumentando a sobrevida deles. O paciente tem vidas mais longas e melhor. E hoje a gente fala desse paciente muitas vezes viver todos esses anos fazendo quimioterapia ou tomando quimioterapia, ou muitas vezes ele bloqueia isso fazendo uma cirurgia, um procedimento que deixa ele livre de quimio, deixa de férias, mas deixa que ele faça o procedimento de forma adequada. Então é curável, sim. Talvez as pessoas confundem um pouco outras doenças, né? Câncer gástrico, câncer em outros locais. Sim, quando são metastáticos, raramente são curáveis. Mas o câncer de intestino, peculiarmente, a gente tem tido opções em alguns locais, principalmente o fígado, de curar esses pacientes, sim. Ok. Bom, e agora eu quero perguntar para o Dr. Fábio. Quando a cirurgia estaria indicada nos pacientes com metástase de câncer coloretal? E quais são os resultados da cirurgia? Bem, eu acho que a gente até já não passou a respondeu isso, mas de qualquer maneira, assim, a cirurgia ela está indicada sempre que a gente puder retirar esses tumores, né? Sempre que eles forem retiráveis, eu te responderia assim, ela está indicada. Mas eu acho que a coisa não é tão simples assim, no sentido de vá lá e tira o tumor. Uma das coisas que fez o resultado das metástases carcinoma coloretal melhorar muito, de novo, é a congregação com os oncologistas através da quimioterapia. Então, qual é a filosofia? A filosofia no tratamento dessas metástases é nós controlarmos a biologia tumoral, controlarmos ela biologicamente no transcurso do tratamento. Então, muitas vezes, é importante, antes de simplesmente ir lá e tirar o tumor, nós controlarmos ela, as lesões. Fazemos com que ela sofra, no caso, as lesões, ou elas diminuem de tamanho, né? Porque isso denota que as pequenas metástases que estão microscópicas em outros lugares, elas também estão evoluindo ou até desaparecendo, né? Ou inclusive elas podem necrosar completamente, e aí quando a gente vai retirar o tumor, as curabilidades são bem maiores. Então, a pergunta assim de quando dá para operar ou não, eu te diria sempre, né? Sempre que é possível retirar, desculpa, não sei mal, sempre que é possível retirar. A questão é em qual momento. Como o Luiz já colocou agora há pouco, hoje em dia se consegue resultados em termos de sobrevida em 5 anos de mais de 60%, 60%, tem lugares já com 72%, 74%, sempre selecionando melhor os pacientes, né? A grande questão é, que nem eu disse, selecionar os pacientes e controlar a biologia tumoral com associação de quimio e cirurgia. Eu acho que um dado também importante em relação à década de 70 e década de 80, que naquela época, quando os pacientes chegavam em 5 anos, a grande maioria, ou quase a totalidade dos pacientes tinham recidiva tumoral. Ou seja, eles chegavam em 5 anos, mas eles tinham tumor. Hoje, tu tem quase que o inverso. Tu tem pacientes com a maior parte vive mais de 5 anos e tu tem uma parcela significativa desses pacientes, né, que eles, a princípio, não têm tumor em 5 anos. Claro, a gente poderia entrar na discussão qual é o critério de curabilidade, é 5, é 10 anos, mas de qualquer maneira, isso é uma parte, né? Mas a maior parte desses pacientes não vai ter tumor ao final de 5 anos. Isso é uma coisa importante. Então, houve uma inversão em termos de perspectivas desses pacientes em 20 anos. E eu acho que antigamente, Fábio, também a gente tinha tratamentos com quimioterapia bastante tóxicos, pouco efetivos e tóxicos, né? Então, nós entregávamos o paciente para vocês mais frágil e ainda doente. E hoje a gente tem tratamentos realmente muito mais efetivos, com taxa de resposta de chega a 70%, pouco tóxicos, em que a gente entrega o paciente para o cirurgião, para o Fábio, com melhores condições clínicas. Ele tem, às vezes, um tempo para organizar a parte de fisioterapia, a parte de nutrição, todo um contexto técnico, e a cirurgia rola com mais facilidade. Então, acho que essa conexão nossa com vocês, com os cirurgiões, ela foi acontecendo com o tempo, à medida que vocês melhoraram o resultado técnico, mas nós também melhoramos a quimioterapia, que realmente era bastante tóxica nos moldes que era feito antigamente.
Ok. Doutor Luiz, olha só, nós temos uma pergunta de uma pessoa que diz assim: operei um câncer de intestino há cerca de 9 meses e agora apareceram metástases no fígado. O que devo fazer? Eu acho que entra nesse contexto que a gente conversou. A princípio, ela não tem doença no intestino mais, ela tem doença no fígado. Agora, realmente, é tentar fazer bons exames de imagem, de estadiamento, ter certeza que essa doença realmente está somente no fígado, e se está no fígado, fazer um estudo se essa doença pode ser ressecada ou não. E, geralmente, a gente tem como opções de imagem a tomografia do pulmão e do abdômen, mas também a ressonância, como nós vimos falando, do fígado. Eu acho que hoje, particularmente, eu acho que o Fábio corrobora com essa ideia, a gente faz em todos os pacientes. Em algumas situações especiais, eventualmente o PET scan, né, que é a tomografia com emissão de pós. Eu digo para os pacientes que é como se fosse uma tomografia colorida, ela nos facilita, às vezes, a maneira de olhar. Mas ela muda realmente a nossa conduta em torno de 8, que seja 10% das vezes, não é a maioria. Uma boa tomografia, uma boa ressonância, muitas vezes fazem a gente já conseguir fazer uma leitura desse paciente e saber a sequência adequada para operar. Mas se tiver disponibilidade de PET scan, eu acho que nos auxilia mais ainda a tomar essa decisão. Claro. E quando a quimioterapia deve ser realizada antes da cirurgia? Doutor Luiz. A gente tem quando a doença que nós olhamos no fígado, estudando junto com o cirurgião, com o Fábio, ela é ressecável de largada. A gente olha o fígado, a gente sabe que consegue tirar aquelas lesões, que vai sobrar fígado suficiente para fazer a função deles. A gente pode começar, muitas vezes, com a cirurgia sem problema nenhum. Eu não vejo problema em essa questão. Se a gente tem dúvida dessa ressecção, ou a gente tem dúvida da biologia da doença, muitas vezes nós utilizamos alguns ciclos de químio, isso a gente fala geralmente 2 meses, só 3 meses no máximo, para tentar realmente provar que aquela doença é sensível à químio, que aquela doença não é muito ruim, vamos dizer assim, a ponto de se espalhar para outros lugares. Então, poucos ciclos de químio, uma conversa rápida com o cirurgião e a gente tenta abordar ele posteriormente. Então, ou se faz ela perioperatória, junto, assim como a cirurgia no meio, e a gente faz ela um pouco antes e depois, ou muitas vezes a cirurgia de largada, eu acho que não tem nem problema nenhum. Nós tivemos hoje uma discussão na nossa reunião multidisciplinar nesse foco. O paciente tem 7 lesões no fígado, quer dizer, parece bastante, né, realmente, mas todas elas são na beirada do fígado, são ressecáveis, são pequenas, e a gente vai começar com cirurgia de início para ele, e a quimioterapia vai ser depois. Então, acho que esse contexto daí é o oncologista, o cirurgião, o Fábio, mais o cara da imagem, eles todos pensando, acho que isso vai muito bem. Obrigada. E aí é o inverso para o doutor Fábio, né? Quando a cirurgia deveria ser realizada antes da quimioterapia? Eu acho que praticamente o Luiz já respondeu isso, né? Eu corroboro perfeitamente a resposta do Luiz. Eu acho que as poucas situações, para tentar dar uma resposta a isso aí, primeiro assim, que a quimioterapia antes da cirurgia é motivo de discussão entre os próprios cirurgiões. Tá? Eu venho de uma escola, e eu acredito piamente nisso, que nós temos que controlar a biologia tumoral para termos um bom resultado. Então, às vezes, com os próprios cirurgiões eu fico discutindo isso, em que eu sou sempre eu parto do princípio que eu sou favorável à quimioterapia antes, até para selecionar os pacientes que vão progredir a doença na vigência da quimioterapia ou não. Tá? Bem, a parte disso aí, nós poderíamos ter, sim, situações específicas, né? Por isso que é importante estudar caso a caso, de pacientes que eventualmente se beneficiariam da cirurgia antes. Né? E, digamos, há uma tendência de fazer a cirurgia antes. Por exemplo, um paciente que fez metástases no fígado 3, 4, 5 anos depois da retirada do tumor primário. Isso seria uma situação. A outra seria um paciente que eventualmente ele tem uma lesão muito pequenininha, uma só, e tem uma lesão pequenininha. Então, se eu fizer um ciclo de químio nele, talvez a lesão desapareça, eu não ache mais ela. E aí entra uma outra discussão se vale a pena retirar ou não. Né? A outra situação seria se é o contrário. A lesão está numa situação que, se eu não operar naquele momento, o paciente ele perde a chance de fazer a cirurgia. Ou vou ter que fazer uma cirurgia muito maior.
né, nesse paciente. Então, assim, é uma discussão, de novo, ela tem que ser feita entre vários especialistas. Há necessidade que a gente chama de tumor board ou discussão multidisciplinar entre vários especialistas na hora, para a gente ter a melhor conduta sobre aquele paciente. O que não pode é o paciente perder a chance, né? E a gente vê com muita frequência isso, né? O paciente perder o melhor momento da cirurgia ou perder o melhor tratamento por uma decisão muitas vezes monocrática, né? Então o colega foi lá e decidiu sozinho, não discutiu com ninguém e talvez não tenha sido a melhor opção nisso. Obrigada. Eu acho que a gente tem, né, Fábio, algumas maneiras de saber isso, né, Cláudia? Então, assim, tumores do cólon, do intestino do lado direito, eles são diferentes do lado esquerdo. Parece super estranho isso, né? Mas os tumores da parte do septo, do lado direito da pessoa, um do lado esquerdo é diferente, uns são mais agressivos, outros menos. A gente consegue, na biópsia dele, naquele pedacinho retirado, fazer análise de alterações genéticas, alterações mutacionais, em que a gente lê se esse tumor é mais agressivo ou menos agressivo. Então, eu consigo, através do lado do tumor, através de uma análise da biologia, da patologia, conseguir convencer o Fábio, vamos dizer assim, a fazer quimio antes, né? Através de dados técnicos, realmente, não só uma nossa ideia. Assim como eu posso ler um tumor mais indolente, mais fácil, o Fábio começa e depois a gente faz quimioterapia. Então, existem muitos pontos que a gente pode utilizar para corroborar essa sequência de tratamento. Perfeito. Perfeito. Doutor Luiz, e como que vocês escolhem o tipo de quimioterapia que vão fazer? Boa. Não, boa, ótima pergunta. Hoje a gente tem alguns tratamentos para câncer de intestino que são mistura de drogas. Então, são geralmente 2 ou 3 drogas em associação, e essa combinação ela conseguiu aí quase 60%, 70% de chance de controlar a doença, quer dizer, evitar que ela cresça e, inclusive, que ela diminua de tamanho, né? Então, a nossa efetividade hoje gira em torno de 60%, 70% como primeiro tratamento. Geralmente, a gente já entra no início dessa discussão da ressecção de metástase hepática. O importante é entender que, então, as chances são boas. O tratamento geralmente é feito ambulatorial, não precisa mais internar para fazer tratamento. A toxicidade realmente é muito tranquila fazer esse tratamento. É bastante trabalhoso, porque geralmente são aplicações a cada 2 semanas, então são indas e vindas do hospital, mas a gente tem esquemas de químio que são misturas de drogas que fazem uma toxicidade pequena, respostas muito interessantes, e a gente vai escolher conforme o perfil de cada paciente. Alguns têm efeitos mais na parológica, de dar neuropatia, dar problemas de motricidade, outros dão problemas mais de gordura no fígado. Eu tenho que cuidar isso, inclusive na escolha do tratamento, para não prejudicar o Fábio na cirurgia futura, né? Então, saber qual droga usar, que prejudique menos a sequência de cirurgia, e também saber quanto de droga usar, um tempo limite, porque senão a cirurgia dele se torna mais difícil. A gente tem repercussões dentro do fígado em que a cirurgia pode aplicar, então tem que ter esse time bem alinhado aí para cada um entrar no seu tempo exato. O que mostra é que são doenças muito complexas e que realmente dependem de especialistas e uma equipe multidisciplinar, né, doutores? Doutor Luiz, a quimioterapia que é feita no SUS, ela é diferente ou ela é igual à quimioterapia dos pacientes que têm convênios? Existem alguns refinamentos, talvez, Cláudia, mas posso te dizer com tranquilidade, em relação à parte do câncer de intestino, hoje a gente está muito bem armado de tratamentos no SUS. Existem talvez pequenas mudanças, pequenas praticidades, pequenas facilidades, e um ou outro remédio talvez que não esteja disponível, mas de forma global, se eu puder dar um número 95% das vezes a gente consegue fazer ele de forma extremamente interessante e o paciente ter os mesmos resultados de um paciente de convênio, sem problema nenhum. Que bacana, né? Isso é uma informação super válida para as pessoas que estão ouvindo. Nós vivemos num país onde ainda há um número muito grande, de pessoas que dependem do SUS, né? E isso é uma notícia muito boa, né?
E eu acho que até vale reforçar, entrando nesse assunto, Cláudia, que se na cidade desse paciente, dessa pessoa, tiver a possibilidade de participar de uma pesquisa clínica de um novo medicamento, isso é extremamente interessante. Ainda no Brasil, a gente tem uma certa relutância de entrar em pesquisas clínicas, entrar em estudos clínicos, mas esse é o futuro, eu acho, de poder oferecer uma droga inovadora num contexto de pacientes que eventualmente não têm condições financeiras de pagar. Infelizmente, no câncer de intestino, o câncer gastrointestinal, a gente não tem muitos estudos aqui no Brasil. Câncer de pulmão está muito mais assim sedimentado nessa parte, melanoma também. A gente está um pouquinho órfão de estudos clínicos, mas se alguém realmente tiver essa oportunidade de buscar, é algo muito interessante, eu estimularia essa busca ativa. A sua informação aí é bem relevante. Nós temos uma pergunta, doutor Luiz, que é assim: tenho metástases no fígado e depois de 4 ciclos de quimioterapia, o oncologista mudou o tipo de quimioterápico que estava fazendo, porque a combinação de medicamentos que eu estava recebendo não estava funcionando. A modificação dos quimioterápicos realmente funciona? Isso é comum? Sim, isso pode acontecer. Não é mais comum, como eu vinha falando. Se a gente começou com um tratamento, esse paciente é virgem de tratamento, não recebeu, nós temos quase 70%, 60% de chance de funcionar. Mas vamos dizer que nesses 30% não funcionou o tratamento, que é o caso talvez desse paciente, a gente tem a oportunidade, sim, de fazer modificações de medicamentos e isso funcionar novamente. Claro que esse número geralmente acaba diminuindo, a gente utiliza o que tem de melhor por primeiro, né? Mas existem maneiras de tentar mudar a droga e objetivar a resposta. Existem outras tecnologias também, não sei se o Fábio também é um pouco fã disso, como a quimioterapia intra-arterial. Então, em vez de fazer ela na veia, no catéter, que é o mais comum, a gente hoje também tem tecnologia de botar um catéter dentro do fígado, injetar a medicação lá e tentar realmente utilizar uma técnica que aumenta 10 vezes mais a concentração da droga no fígado e talvez modificar esse status. Então, nós temos várias tecnologias, inclusive com intervenção, né, colocação de catéter lá para objetivar a resposta nesses pacientes. O interessante é que essa situação muitas vezes é desesperadora para o paciente, porque ele se angustia ainda mais, né? Porque ele pensa assim, primeiro que ele está tentando controlar a doença, aí começa com a quimioterapia, não consegue controlar, aí muda o remédio, né? Ele já fica mais angustiado ainda. Mas, primeiro, isso é infrequente, o normal não é isso acontecer, né? E segundo que é o contrário, nesse momento nós estamos selecionando ainda mais esse paciente, né? Nós estamos conhecendo melhor até essa biologia tumoral desse paciente, né? E ele, se não for uma lesão tão avançada, ele sempre tem ainda o recurso no final de, bem, então agora a cirurgia entra e tenta, pelo menos, parar o crescimento desse tumor, né? Existe ainda outras maneiras de se fazer isso, exemplo como o Luiz falou, que é pela quimioterapia intra-arterial, mas também por controle de massa tumoral por radiofrequência, que é uma agulha percutânea que a gente bota dentro do tumor e cozinha esse tumor literalmente, né? Necrota a lesão através de um aparelho, né, que se chama aparelho de radiofrequência. E isso faz com que segure um tanto a doença e permita, então, que o Luiz consiga ter uma resposta melhor a isso aí. Então, o importante nesse momento é acreditar na sua equipe médica e seguir adiante, porque certamente tem várias opções de tratamento para esse paciente. Concordo. Doutor Fábio, quando as metástases são descobertas junto com o câncer de cólon, é possível retirar elas juntas ou elas devem ser retiradas de forma separada? É possível retirar elas junto, né? Não digo antigamente, até alguns anos atrás a gente evitava isso sempre que possível. Eu te confesso que eu sou favorável a evitar isso sempre que possível, né? Porque, assim, se sabe que a retirar, sobretudo quando a gente tem que tirar grandes áreas do fígado, grande massa de tecido hepático, isso complica mais a cirurgia. Esses pacientes têm mais complicações no pós-operatório. A gente tem que ter muito cuidado com as complicações do pós-operatório, porque é uma sequência. Então, eu tenho que operar, ele tem que fazer químio,
enfim, talvez tenha que reoperar esse paciente, nova químio, então eu não posso perder essa sequência. E muitas vezes uma complicação no pós-operatório faz com que se perca essa sequência, e o paciente fica tratando a complicação e não faz o que ele tem que fazer, que é justamente a quimioterapia complementar depois. Então tem que se ter muito cuidado. Frequentemente é melhor, isso é muito discutível, mas frequentemente é melhor operar o tumor primário, resolve o problema, e algumas semanas depois vai lá e opera tranquilamente as metástases do fígado, que vão diminuir essas complicações no pós-operatório. Mas assim, cada vez mais a gente tem feito cirurgias conjuntas de tumor primário e metástases em casos bem selecionados. E hoje, como a gente tem a videolaparoscopia, né, Fábio, que é uma cirurgia com fácil recuperação, não é muito difícil entender que a gente pode fazer uma cirurgia de cólon, do intestino, tirar a lesão, e o paciente em 2 semanas, 3 semanas já está pronto para fazer a cirurgia do fígado, né? Diferente do que um corte grande que a gente tem que cortar em cima de novo e tal. Então, a videolaparoscopia, tanto do intestino como até do fígado, né? Hoje tem serviços que quase metade, 60% dos casos estão feitos cirurgias de fígado por videolaparoscopia, né? Eu acho que essas tecnologias, elas têm trazido mais facilidade na decisão e a gente pode fazer 2 cirurgias, mas de forma muito rápida, uma atrás da outra, sem complicações. Imagina que hoje uma cirurgia de cólon, do tumor primário, o paciente normalmente por vídeo, é a rotina, pelo menos para nós, ele tem alta em 5, 3 dias, 4 dias, dependendo do paciente no pós-operatório. Então, 4 dias depois, 5 dias depois, ele está indo para casa. E quando é do fígado também, a nossa intenção sempre que possível é fazer por vídeo. Claro que a cirurgia videolaparoscópica ela já demanda mais equipamentos dos pacientes. Então, já tem que... há necessidade, muitas vezes, de convênio, enfim. Então, não é tão simples assim, muitas vezes, a gente conseguir ter as condições técnicas, sobretudo de aparelhos para fazer por vídeo. Nem todos os pacientes conseguem ter acesso a isso. Mas quando tem, a nossa preferência sempre é videolaparoscopia. A recuperação é muito melhor, né? E mais rapidamente começa a fazer o tratamento quimioterápico. E por vídeo a gente pode, vou dizer assim, entrar na barriga várias vezes, sem ter aderência, sem ter cicatrizes enormes, sem ter complicações. É uma barriga menos machucada, né? Então, a cirurgia por vídeo faz a oportunidade de ter várias intervenções com mais facilidade. Perfeito. E, doutor Fábio, o fato de metástases no fígado atingirem vasos sanguíneos importantes, o número de tumores, tamanho dos tumores, contraindica a cirurgia? Isso antigamente era uma contraindicação. O desenvolvimento da cirurgia hepática passou por várias fases, né? E houve fases em que o número de tumores, ou o tamanho do tumor, ou se o tumor encostava em algum vaso importante, isso era uma contraindicação. Hoje em dia, de maneira nenhuma, é uma contraindicação cirúrgica, né? Hoje em dia, muitas vezes, a gente tira o tumor juntinho dele, né? O fígado junto do tumor, a margem fica exígua, mas aí entra o Luiz no pós-operatório para aniquilar, digamos assim, as células tumorais microscópicas eventualmente remanescentes. Claro que sempre que possível a gente evita essa situação, mas às vezes somos obrigados em função da questão técnica local. Mas de forma nenhuma é uma contraindicação. A gente tem, Cláudio, às vezes, como se fosse uma tabela em que nós temos dados a ser preenchidos. Então, um tumor mais de 5 centímetros, mais de 3 tumores no fígado, exames de sangue alterado. Então, a gente tem uma tabela em que, à medida que esses números vão sendo ruins, a gente fica menos estimulado a talvez fazer cirurgia de largada. A gente começa com químio. E quando esses números são bons, muitas vezes a gente pode fazer cirurgia de largada. Então, nós temos dados para analisar, mas isso daí é a nossa parte técnica, né, entre o Fábio e a nossa, para ver qual número favorece mais a cirurgia ou mais químio no início. Sim. Bem, agora temos uma pergunta aqui para os dois. Vamos ver quem responde primeiro aí. Minha mãe tem 56 anos de idade, operou o câncer de intestino há 3 anos, está com metástases no fígado. Na época que ela tirou o câncer de intestino, ela fez quimioterapia após a cirurgia. O médico que cuida de seu câncer nos disse que não há como tirar estas metástases. Tenho como ter alguma luz? Bem, Luiz, tu começa.
Não, bem tranquilo. Eu acho que eu gosto muito de dividir as opiniões nossas com outros colegas. Então, quanto mais pessoas se envolverem, pessoas com capacidade técnica, realmente que entendam do assunto, melhor. Então, quanto mais, talvez, tranquila é entender, talvez essas lesões realmente não saiam. Mas acho que um bom exame de imagem, de novo, uma boa ressonância, uma boa tomografia, porque até a pessoa que olha o exame tem que estar muito bem envolvida nesse assunto para saber realmente calcular o quanto tem de fígado, o quanto tem de lesões malignas. E aí levar para outros cirurgiões, outras pessoas competentes, que tenham, talvez, coerência. Quanto mais opiniões, melhor. Se ela não tem possibilidade de realmente retirar, o resumo dessa ideia é assim, ó, a cirurgia, se o cirurgião está falando isso, a cirurgia não vai ser tecnicamente adequada, ela vai perder tempo na cirurgia e talvez a quimioterapia vai trazer melhor resultado para ela. Então, botando na balança, a quimio vai ter números superiores para ela. Essa ideia, não que não exista o que fazer, mas realmente a gente perde uma bala no nosso tiro, né? Seria legal operar? Seria. Mas muitas vezes a quimio tem melhores resultados, traz melhor qualidade de vida e até expectativas de sobrevidas mais longas, né? Eventualmente transplante, como o Fábio falou, é bem difícil, mas pode. Então tem que abrir o leque para escutar outras pessoas e ver se não tem tecnologia. Se não tiver, existem quimioterapias que têm sobrevidas muito longas. Hoje nós temos até mesmo a imunoterapia, que está muito em voga, né? A gente tentar utilizar drogas que estimulam o sistema imunológico a combater a doença. Infelizmente, o câncer de intestino não é o mais encaixado nessa situação, né? Como o melanoma, câncer de pulmão, mas existem tecnologias para isso. Existem leituras hoje que a gente faz da biópsia do DNA da pessoa para saber se existe algum remédio específico para aquela pessoa. Acho que quanto mais oportunidade, mais pessoas ela escutar, melhor. Concordo plenamente com o Luiz. Faria apenas um adendo que o Luiz citou antes, que é importante lembrar que, às vezes, no primeiro momento, realmente não tem como tirar essas lesões, não tem nem tecido hepático remanescente suficiente para isso, mas as drogas quimioterápicas conseguem reverter essa situação, elas conseguem, é o que a gente chama de conversão, né? Isso no início era ao redor de 15 a 20% das vezes se conseguia converter os pacientes, né, de irressecável, ou seja, não é possível tirar o tumor é possível, né? E hoje isso já beira os seus 40% das vezes, né? Então, isso vem aumentando cada vez mais à medida que essas novas drogas vêm sendo lançadas no mercado. Por isso o tratamento que a gente, quando a gente se refere a metástase hepática carcinoma coloretal, sobretudo nessas fases mais avançadas, a gente sempre diz que o tratamento tem que ser jogado no tempo. Nós temos que cronificar a doença. Então, às vezes, a solução que não existe hoje, ela vem com o tempo. Então, até 2, 3 anos atrás, eu não tinha o transplante de fígado. Até 8 anos atrás, eu não tinha alguns procedimentos, como ALPS e entre outros procedimentos que existem hoje na cirurgia, que permitem que o fígado aumente de tamanho, o pedacinho que sobra, né? Então, mas isso existe hoje. Então, imagina se há 6, 7 anos atrás eu consigo jogar o paciente 3, 4, 5 anos para frente, bem, daqui a 3, 4, 5 anos o Luiz vai ter uma imunoterapia ou uma nova cirurgia e a gente consegue, então, ofertar alguma coisa para os pacientes. Então, tem que ter muito cuidado nessa taxação de nada a fazer. Tá? E se a gente pegar um câncer de intestino avançado, que já tem metástases, e essa pessoa não quer fazer nenhum tratamento, vamos inventar essa possibilidade, hoje é muito difícil acontecer, a sobrevida deles gira em torno de 4, 6 meses, realmente, sem nenhum tratamento. Hoje, se nós tivermos a oportunidade simplesmente só com quimioterapia, nós conseguimos uma certa tranquilidade, até 3 anos de sobrevida desse paciente. E 3 anos, realmente, a tecnologia vai mudando bastante. Então, só com remédio, as coisas vão muito bem. Se nós conseguirmos associar cirurgia, radiofrequência, quimioembolização, realmente os números vão se somando aí lentamente. Lembrando que em 3 anos os filhos se formam, as crianças nascem, os netos, muita coisa acontece em 3 anos. Com certeza. Doutor Luiz, o senhor falou sobre a imunoterapia. Hoje em dia, os pacientes eles perguntam muito sobre o uso da imunoterapia para diversos tipos de tumores, em que se inclui os tumores de cólon. Qual é o papel dessas novas drogas? A imunoterapia, ela baseou na seguinte questão. Eu sempre falo para os pacientes, não quer dizer que o
sistema imunológico dele é ruim, ele tem imunidade baixa. Não é isso. Simplesmente o linfócito, a célula de defesa dele, não reconhece o tumor dentro do corpo como sendo alterado. Então a imunoterapia faz o quê? Ela tira esse disfarce do câncer, ela tira essa capa e os linfócitos começam a reconhecer o câncer como sendo algo alterado. Então eu simplesmente faço eles realmente atacarem o câncer. E isso foi muito evidente, se baseou muito no câncer de pulmão, no melanoma, começou essa história. E nós, no câncer de intestino, infelizmente, a nossa leitura atual, que só em torno de 5% dos pacientes são possíveis de fazer esse tratamento. A gente consegue saber esses 5% na biópsia. A biópsia dele, eu tiro aquele pedacinho, consigo analisar e o patologista me lê dizendo, esse paciente pode ser sensível à quimioterapia. Então, ele tem uma alteração genética chamada instabilidade microsatélite. É um termo técnico, mas só para vocês terem ideia, qualquer paciente que tem instabilidade microsatélite, se essa mutação, essa alteração no tumor, seja num câncer de via biliar, num câncer de fígado, num câncer de intestino, pode escolher o tumor. Ele tem essa mutação, nós temos chance hoje de tratar ele com imunoterapia com mais de 70% de resposta. Então, o que a gente está falando? Nós não estamos falando de onde começou o tumor. A gente chama de diagnóstico. A gente está falando simplesmente que a gente leu na biópsia dele, independente de onde for, que ele tem uma alteração e que a imunoterapia encaixa. Eu chamo que ele parece ter a fechadura ali que eu consigo encaixar a chave e trancar isso aí. Então, são maneiras na patologia de saber se o remédio funciona. Infelizmente, ainda esses números não são muito grandes para o câncer de intestino, mas eu acho que logo, logo a gente vai saber um pouco mais como ativar esse sistema imunológico de outras formas. Que maravilha. Ok. Bom, agora temos uma pergunta aqui também para vocês, para ambos. Há cerca de 6 meses descobri que tinha um câncer no intestino na região do sigmoide, junto com 4 tumores no fígado. Na época, o meu cirurgião tirou o câncer do intestino, não mexeu nos tumores do fígado e comecei a quimioterapia. Fiz 8 ciclos de químio e quando realizei a última ressonância, os tumores haviam desaparecido. Fiquei feliz, achei que estava curada. Entretanto, o oncologista me disse que eu precisava consultar um cirurgião de fígado, pois teria mesmo assim que operar o fígado, porque ainda haveria tumor ali. Estou desanimada. Que dilema, hein, Luiz? Mas fantástica pergunta. Muitos médicos têm essa dúvida, né? Então, a quimioterapia tem funcionado tanto a ponto de causar uma situação que a gente chama que as metástases aparecem no fígado, pelo menos aos nossos olhos, né? E dados antigos, não sei se o Fábio corrobora com essa ideia, mostrava o seguinte: a gente fazia um exame de imagem, uma tomografia, mas ainda lá na biópsia, lá na retirada daquele pedaço do fígado, quase 80% das patologias ainda tinha células do tumor. Então a gente não via isso na tomografia, mas pequenas células ainda existiam. Eu acho que hoje, não sei se o Fábio concorda, com a ressonância, com o Primovist, com a ressonância, com melhoras da tecnologia, esses números são um pouco diferentes. A gente já consegue ver com mais facilidade isso. Mas não é incomum a gente precisar depois realmente acessar esse fígado e retirar aquela parte onde estava a doença. Mas com a ressonância, eu acho que esses números têm mudado. Não sei se o Fábio concorda. Não, concordo plenamente. Eu acho que, assim, esses pacientes têm que ser vistos num contexto, né? Então, assim, o caso não é tão simples assim. Então, se tu tens um paciente, vamos pegar um exemplo bem prático, já só para contextualizar. Um paciente que tem 40 anos de idade, um paciente que tem 80 anos de idade. Então, eu vou ter a tendência num paciente de 80 anos de idade justamente de não fazer nada e simplesmente acompanhar esses pacientes. Mesmo que hoje em dia a gente já fale, e com as novas drogas quimioterápicas, as necroses do tumor aumentaram muito, né? Então, mesmo que a gente não tenha mais de 80% de células tumorais lá, a gente tenha 40 ou 45, sei lá, ao redor de 45% de células tumorais, mesmo assim a metade dos pacientes teriam tumor residual ali, e o ideal seria ressecar essas lesões. Mas aí tu tem que considerar o contexto do paciente. Uma coisa é um paciente que tem 40, 45 anos, em que eu entro após quimioterapia com o tumor sofrendo, na realidade, no momento biológico maravilhoso da quimioterapia, e vou lá e tiro qualquer remanescente tumoral fisicamente, né? Isso tem um risco calculado naturalmente,
que a gente pode correr em alguns pacientes e outros não. Então, assim, é importante contextualizar esse paciente nessa hora, né? Mas, com certeza, as duas atitudes, tanto de esperar quanto de operar, não é que uma esteja certa e outra esteja errada. A gente tem que pensar o que é melhor para aquele paciente. E muitas vezes a gente consegue ler um pouco isso antes, né, Fábio? Lesões com menos de 2 centímetros, lesões que estão envolvidas por parênquima, elas têm uma chance boa de realmente desaparecer hoje com a químio, ainda mais se a gente passa um pouquinho mais dos 3 meses. Se a gente tiver essa dúvida, a gente pode clipar as lesões, botar uns pontinhos de ferrinho, vamos dizer assim, dentro do fígado, elas. E se a químio realmente tem um efeito tão bom, que todos querem isso também, que desapareça a lesão, mas o cirurgião saiba achar ela e retirar aquela parte doente posteriormente. Mas respondendo a pergunta dela, não é incomum realmente precisar mexer no fígado. Acho que não tem nenhum contexto errado nessa situação. Que bom que a doença diminuiu, que bom que a gente não veja ela, teve uma resposta maravilhosa, ela vai ganhar isso no tratamento, mas muitas vezes tem que retirar aquela região que estava doente lá. O importante nessa situação, acho que comentar, nesse caso específico, é a necessidade sempre, quando está se fazendo quimioterapia, sobretudo em lesões menores, de não esperar tanto tempo para fazer a tomografia. Sim, se a lesão é pequenininha, fez um tipo de quimio, já faz uma tomografia, né? Ou se a lesão começou a diminuir tamanho e começar a repetir, esses espaços serem mais curtos, para evitar que a lesão, na realidade, desapareça e a gente fique nesse dilema. Concordo. Pessoal, o tempo voou, que eu nem percebi, ainda temos perguntas, acho que a gente vai ter que repetir essa live, hein, doutor Luiz? Então, sempre é bom. Tamo junto. Mas assim, ó, eu gostaria de agradecer muito, eu acho assim que foi uma live super esclarecedora, principalmente porque para nós leigos, a gente ainda acredita numa quimioterapia que era extremamente tóxica, a gente não sabe das soluções que existem hoje, tem metástase, vou morrer, e assim, foi super esclarecedora e sobre um assunto que realmente tira o sono das pessoas que recebem um diagnóstico de câncer, né? A primeira coisa que vem à cabeça é, vou morrer. Então, assim, eu acho que foi super esclarecedora e cabe sim uma nova live. Da minha parte, eu agradeço muito. Eu gostaria que o Dr. Luiz deixasse os seus contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, seu consultório, o pessoal de Passo Fundo, toda aquela região lá que eu adoro. Primeiro agradecer a Cláudia e o Fábio pelo convite, maior prazer, assim, fiquei realmente feliz, agitou a minha semana aí para fazer essa live. Eu trabalho aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente, tem uma clínica privada aí com alguns colegas. Eu acho que o contato mais fácil, eu tenho um site que é drluiz.com.br, bem simples. Então, drluiz.com.br. Lá estão todos os meus contatos, Instagram, Facebook, endereço. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente está com o maior prazer de responder. E a número 2, a live, eu estou dentro, só me avisar. Que legal. Bacana. Muito obrigada. Que bacana. Muito obrigado. Muito feliz hoje à noite por ter discutido, volto a dizer, uma paixão minha dentro da medicina, né? E, sobretudo, nós poder transmitir aos pacientes, assim, não desistam, tem chance sim, procurem alguém da área, alguém que faça, procure o seu oncologista, que ele vai poder dar uma luz a uma situação muitas vezes desesperadora desses pacientes, e hoje em dia cada vez temos mais opções de tratamento, não só quimioterápicas, mas como também cirúrgicas. Então, assim, não desistam nunca dessa doença. Pessoal, boa noite, muito obrigado, foi um prazer, uma felicidade enorme